Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Uma boa noite a todos, né? Já são aí quase 15 para as 18. A paz do Senhor Jesus. Peço desculpas porque o horário da live é às 17 horas, pois eu tive um problema aqui para poder resolver, mas estamos aqui. Amém? Louvado seja Deus. Vamos aqui direto para a palavra do Senhor. Amém? O tema hoje é a escolha, tá? Então aqui fala assim, Mateus 7:3. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Aqui ela fala da porta estreita, né? Que querendo ou não é a porta da obediência, né? É a porta da obediência. E a porta larga, que é a porta da desobediência, né? A porta da desobediência, que não obedece anda pela porta larga, pela porta da perdição, que é a porta larga. Amém? E aqui eu quero trazer dois personagens, né, que o Senhor me mostrou. Eu preguei essa passagem a semana passada na igreja aqui da gente, né, a Igreja Batista Ministério Colheita Zona Leste. E eu queria falar um pouquinho de Saul, né. A Bíblia fala que em 1 Samuel 10, Deus revelou a Samuel que Saul seria o primeiro rei de Israel. E Samuel ungiu Saul com óleo, e simbolizando a escolha de Deus, simbolizando que Deus tinha aprovado o reinado de Saul. Então Saul é proclamado rei de Israel, né? No 1 Samuel 10, do 17 ao 27, então Samuel reúne o povo e lançou sorte para revelar o rei, e Saul foi o escolhido. Saul se estendeu com vergonha, mas foi encontrado. Apesar disso, muitos o apoiaram e outros os desprezaram. Mas aqui eu quero deixar uma palavra da parte do Senhor. Você acha que, para quem conhece a palavra do Senhor, para quem conhece, né, quem lê a Bíblia e sabe, você sabe que Saul, um pouquinho mais para frente eu quero adiantar, que Saul ele não tinha... Na verdade, ele foi um rei bem no final do ciclo dele, né, do reinado dele, ele desobedeceu totalmente a Deus. Entanto que, mas só que você acha que Saul, enquanto jovem, ele foi derramada a unção sobre ele, né? Você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus não sabia da autoridade? Você acha que Deus não sabia da capacidade de Saul? Você acha que Deus não sabia? Então eu falo para você assim, por que Deus escolheu Saul? Deus sabia quem era Saul. No começo, quando a gente vai tomar posse de alguma coisa, enquanto a gente não é nada, querido, eu vou falar para você, enquanto a gente não é nada, a gente é humilde, é manso, mas quando nós somos chamados para ser algo e alguma coisa, muitas vezes, não vamos generalizar, mas algumas pessoas se tornam pessoas com aquele ar de arrogância, né? Querendo ser maior que os outros. Querendo ser maior que os outros. Muita gente é assim. Mas isso é do ser humano, né? A gente querer ser maior que os outros quando a gente está acima de um cargo. Quando nós estamos acima de um cargo, nós passamos por isso. Né? As pessoas querem mostrar que são maiores que a gente. E Saul foi assim, né? Então aqui em 1 Samuel 11 fala que Saul lidera o povo na vitória contra os amonitas, salvando a cidade de Jabes-Gileade. E o povo se anima e reconhece que Saul como rei, reconhece Saul como rei. E Samuel confirma o reinado como uma celebração em Gilgal. Quer dizer, é confirmado que Saul é rei de Israel. A primeira desobediência de Saul aqui, e aí é quando começa já ele ter um pouco mais de asa, é quando Deus ordena a Saul destruir completamente os amalequitas e inclusive o rei, Agag e os animais, e Saul rouba
Além de não matar o rei, ele ainda pega os animais, pega os tesouros, tudo para ele, onde o Senhor falou que não era para pegar. Aqui começa a primeira desobediência de Saul. Você vê que Saul já não é mais aquele menino que obedecia, que enquanto estava vendo lutas, ele ganhava. Por quê? Porque ele estava sob a direção do profeta Samuel. O profeta Samuel ia lá e falava, olha, vai lá, porque eu vou te honrar. Mas aí ele começou a não ouvir mais o profeta Samuel. E aí Samuel o confronta e diz, o que está escrito em 1 Samuel 15, 22, fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Por que é melhor obedecer? Porque você não sabe com quem você está lidando. O Senhor, ele tem muita... Ele é muito bom. Ele é um cordeiro, a Bíblia fala que ele foi levado ao cordeiro, ao matadouro. Mas quando ele vier, ele vai vir como um leão. Então quer dizer que nós temos que entender que a ordem de Deus é uma ordem, não é um pedido. Tudo que Deus pedir para mim, para você, é uma ordem de Deus. Amém? Tudo é uma ordem de Deus. Não passa disso. É uma ordem de Deus. E aqui ele começa a desobedecer. E Deus se arrepende. Olha só, Deus se arrepende de ter colocado Saul como rei. E Samuel declara que Deus rejeitou Saul como rei. E Saul implora mais uma vez. O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel. Conclusão, a unção, o fim da unção, mas não do trono. Ele continua reinando, né, como rei de Israel, mas Deus fala que o Espírito Santo já não está mais nele. Por quê? Porque quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, você sabe quando ele entra. Você sabe quando o Espírito Santo entra na sua vida, porque você é mudado, você é transformado. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, as coisas são transformadas. Tudo é transformado dentro da sua vida. Quando Jesus entra na sua casa, as coisas são transformadas. Deus não deixa da mesma forma. Tudo é mudado. Só que quando o Espírito Santo sai da sua vida, aí é que tá. Ele não avisa que ele saiu. Simplesmente ele não avisa que ele saiu. Ele sai sem avisar. E foi o que aconteceu com Saul. Saul, o Espírito Santo sai dele e ele não sabe que o Espírito Santo saiu dele. Então quer dizer, ele fica ao léu. Quer dizer, toda a guerra que ele fosse guerrear, o Senhor já não estava mais com ele. E aqui eu quero deixar uma mensagem da parte do Senhor para algumas pessoas que aqui estão. O Senhor, ele te conhece, ele sabe quem você é, mas eu quero te dizer uma coisa, cuidado com as suas atitudes, cuidado para você não entristecer o Espírito Santo, cuidado, por quê? Porque o Senhor, ele sabe quem é você, ele te conhece, ele sabe até onde você pode ir. E aí o Senhor manda falar para você assim, cuidado também, porque eu não aviso quando o meu Espírito vai sair de você, ele não vai avisar. Você só vai saber que ele está com você, mas quando ele sair de você, ele não vai avisar. Então aqui começa o declínio espiritual da vida de Saul. Emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, entrando em um caminho de ciúme, desobediência, até de transtorno, até de tormenta. No entanto que a Bíblia fala que Davi tinha que trocar a harpa para Saul poder ficar sossegado, porque os demônios já não deixavam Saul quieto. A Bíblia diz aqui depois, né, dessa passagem de Saul, que Deus manda Samuel e ungir Davi. Manda ungir Davi. Ele manda ungir Davi. Samuel ainda avisa. O profeta Samuel, ele ainda avisa Saul que está indo, né, na casa de Jessé. Está indo na casa de Jessé. E Davi, aqui em 1 Samuel 16, fala assim, Davi era um filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá, um simples pastor de ovelhas. Ele era um simples pastor de ovelhas. Deus rejeita Saul como rei e envia Samuel à casa de Jessé. Apesar dos filhos mais velhos de Davi de parecerem mais fortes e preparados, Deus diz a Samuel, mais ou menos assim, nem tudo que reluz é ouro. Então quer dizer, tinham 7 filhos, eram 7 filhos,
todos que Samuel olhava achavam que era aquele o rei de Israel. E se passaram aqueles 7 filhos. Se passaram aqueles 7 filhos e o Senhor falou para ele. O Senhor falou para ele, não é nenhum desses. E perguntou para Jessé, qual dos seus filhos, tem mais filhos aqui? Aí Jessé falou, tem aquele que está no campo. Então ele manda chamar. E quem é? Davi. Naquele momento, Davi tinha 17 anos de idade. Então o Espírito Santo sobreveio sobre a vida de Davi, com a primeira unção, né, sobre o rei, apesar dele não ter tomado o trono naquele momento, com 17 anos, porque ele era muito novo, ele já é rei. No mundo espiritual, ele já era rei de Israel. Então, aqui a primeira coisa que eu quero falar para você, que é a primeira luta de Davi, foi enfrentar Golias. Você acha que o quê? Que uma funda, uma pedra ia chegar até Golias? Não. É o Espírito Santo que, quando ele joga a funda, quem sabe que é funda? Funda é um estilingue, né? Que é usado, né, para as crianças brincarem. Você acha que aquele estilingue seria apropriado para matar um gigante de quase mais de 2.000 metros? Não, não era. Então eu quero te dizer uma coisa, querido. Não é o tamanho do teu problema que assusta a Deus. Não é o tamanho da sua dificuldade que assusta a Deus. É o tamanho da sua fé. Não é o tamanho dos seus problemas, nem das suas dificuldades. Nada disso assusta a Deus. Deus, ele sabe o que ele faz. Quando a gente entrega os nossos problemas a Deus, Deus sabe o que ele faz. Então Davi ele pega e atira aquela pedra e consegue matar. E consegue sim matar o rei Saul, Golias, desculpa. Consegue matar Golias sim. Mas aí eu quero falar para você. Com a funda, derrota o gigante com uma pedra na testa em nome de Jesus. É no nome de Jesus que a gente profetiza. É no nome de Jesus que tem poder. É no nome de Jesus que há cura. É no nome de Jesus que a dor de cabeça vai embora, que quem tem câncer é curado. É o nome de Jesus que abate, que exalta, que humilha, que ressuscita, que transforma, que liberta. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Não tem outro, é o nome de Jesus. Amém? Então aqui começa o crescimento de Samuel, o crescimento de Davi. Davi se torna rei e conquista as grandes vitórias. Davi ele conquista pessoas, ele conquista, por quê? Porque ele é separado. Deus achou graça em Davi. Apesar dos pecados de Davi, que Davi adulterou, mas Davi ele era aquele homem que quando ele errava, ele sabia que ele tinha que pedir perdão. Então Davi se torna o rei e o povo canta, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas. Então Saul começa a ficar com raiva de Davi, começa a perseguir Davi. A vida de Davi foi mediante a perseguição, a medos de morte. Tudo quanto foi tipo de medo, Davi teve. Tudo quanto foi tipo de medo. Davi foge por anos, vive foragido. Mas Saul nunca perdeu a oportunidade de ir atrás de Davi. Então aqui, Deus, nesta noite, ele está tirando muita gente que está trabalhando em uma vida, está trabalhando na sua vida em todas as áreas, viu? Deus está trabalhando na tua vida em todas as áreas, tanto na vida ministerial como na vida secular, tá? Espere o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele sabe. Deus sabe de todas as coisas. Então aqui Davi ele começa a reinar sobre Judá. Saul e seu filho Jonatas morrem numa batalha e o povo de Judá, sul de Israel, unge Davi a rei em Hebrom. Davi reina ali por 7 anos e 6 meses. E enquanto o restante de Israel seguia a linhagem de Saul através de Isbosete. Após a morte de Isbosete, todo o povo que estava com Isbosete foi com Davi. Quer dizer, virou uma turma que ficou a favor de Davi. Davi ele reinou por 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém.
Davi ia crescendo em poder porque o Senhor Deus dos Exércitos estava com ele e era com ele. Quando nós temos um coração quebrantado, quando nós temos um coração contrito, quando nós temos um coração humilde, quando nós temos um coração voltado para Deus, Deus nos exalta. Hoje você posso falar assim, não estou vivendo as promessas do Senhor, mas não quer dizer que você não vá viver. Há um tempo para todas as coisas. Davi, ele tinha 17 anos, e quando ele foi tomar o reinado, ele tinha 33 anos. Quer dizer, demorou quase 13 anos para Davi ser rei de Israel. Quantas coisas ele não passou, quantas lutas ele não passou para ser rei de Israel. Né? Então aqui eu quero chegar à conclusão com você, e a gente já vai terminar, porque é uma pregação muito rápida. Ele passou por perseguições, passou por provações, mas nunca perdeu a fé e nem tentou forçar o plano de Deus, não usou de atalho. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, mesmo com falhas, porque tinha falhado, mas tinha se arrependido, tinha obedecido a Deus. Deus viu quem era Davi. E hoje eu pergunto para você, para aqueles que estão aqui assistindo a essa live: quem é você, Saul ou Davi? Saul era aquele rei que não obedecia a Deus, que era um mentiroso, que era um orgulhoso. E Davi? Davi é aquele que Deus escolheu. Davi foi aquele que Deus escolheu, que mesmo quando caiu se quebrantou e foi chamado segundo o homem segundo o coração de Deus. Eu quero falar para você aqui, você pode escolher ser Saul, que se afastou pela vaidade, ou pode escolher Davi, que se levantou pela obediência e pelo arrependimento. Quem é você nessa noite? Quem é você? Deus está procurando corações disponíveis, corações que estão dispostos a fazer a obra do Senhor. Quem é você? Saul ou Davi? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Então aqui a Bíblia fala, né, que Saul, você acha que Deus não sabia quem era Saul? Sabia, mas a soberba cresceu demais. A soberba foi uma coisa muito grande, né, que subiu demais. Mas eu quero falar para você uma coisa. Deus hoje, ele fala para você assim, eu não sei se você é crente, se você não é crente. E para quem não me conhece, eu sou a missionária Sueli da Igreja Batista Ministério Colheita Zona Leste. Temos a nossa rádio Tempo de Avivamento. Temos o nosso site Tempo de Avivamento. Pode entrar lá, tem as pregações, tudo certinho, bonitinho para você ouvir. Então, essa pregação vai estar lá, tá bom? Depois, se você quiser dar uma olhada. Medite, quem é você? Quem é você? Saul ou Davi? Amém? E amanhã temos o culto online, né? Aqui às 4 horas da tarde. Eu, a missionária Sandra, a terapeuta Marta Costa, a levita Angélica. Fazemos culto online via WhatsApp. Quem quiser depois me chama no direct que eu passo o telefone, né? Para quem quiser estar assistindo esse culto online. Amém? Quinta-feira, estamos aqui na Rua Rei Alberto da Bélgica, número 273, Jardim Guarani, tá? O culto começa às 20 horas, estamos fazendo 7 quintas de campanha, tá? Campanha, né? Aí, campanha das causas impossíveis, para você que deseja alguma causa impossível. Nós estamos na Rua Rei Alberto da Bélgica, número 273, Jardim Guarani. A nossa rádio chama Rádio Tempo de Avivamento, ela está nas páginas do Facebook, Instagram e do Kawaii, tá? Acesse lá. Temos também a nossa chave Pix, você que gosta, né, do nosso trabalho, entra lá na página, né, do Facebook, do nosso site, da nossa rádio, né? Seja aí abençoado, seja um abençoador. Você se inscrevendo lá, você vai levar um presentinho aqui da missionária Sueli. Seja um abençoador da rádio. Entre lá, colabore, deixe seu pedido de oração. Venha estar conosco essa quinta-feira. Quinta-feira é uma quinta-feira muito especial, onde a gente faz lanches, né? Tomamos um café depois do culto, conversamos. Se precisar de oração, estamos lá, né? Então, convide, venha,
venha conosco, venha cultuar a Deus conosco, venha tomar um café quentinho nesse frio, venha tomar um café com a gente. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer, Senhor, por todos que aqui estão e por todos que ainda vão assistir. Senhor, abençoe a casa de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser.